Estamos de volta, hoje conversando com a secretária municipal da pessoa com deficiência, Silvia Regina Greco. Silvia, nós estamos falando da importância das ações. Você tem acompanhado já a ação da secretaria de algum tempo, já que você é envolvida na causa. O que você acha que foi assim primordial de avanço na cidade de São Paulo nos últimos anos? Bom, o primeiro avanço foi a própria criação da secretaria, porque aí é um lugar de projetos, de luta dentro do município para discutir políticas públicas. Esse foi um grande avanço, né? E a secretaria teve muitos projetos, a própria CPA, que é uma comissão permanente de acessibilidade, que discute isso com pessoas de vários segmentos dentro desse colegiado. Isso eu acho que foi um avanço muito grande, o selo de acessibilidade, a questão agora já até evoluindo, pensando na tecnologia assistiva, também, que isso foi um ponto muito importante. Então, nós tivemos no decorrer desses anos vários projetos que cada secretário buscou pontuar e plantar uma semente que, lógico, estamos colhendo frutos disso, né? Eu acredito que a própria CPA, pensar na acessibilidade arquitetônica, isso foi um grande avanço. A CPA, ela garante um direito constitucional da pessoa com deficiência, o direito de ir e vir. Exatamente. Não é? Olha a importância da CPA. Pois é. Se eu não consigo entrar num prédio público, se eu não consigo entrar num hospital, eu estou sendo cerceado de um direito constitucional meu. E as pessoas, quando pensam em acessibilidade arquitetônica, ela é muito importante, até exatamente pelo que você falou, direito de ir e vir, né? E vai além, né? Acessibilidade comunicacional também, de atitude das pessoas, isso também é importante, né? Na sua opinião, qual é a questão mais urgente hoje que a Secretaria tem que correr atrás, falar, não, isso daqui, olha, não vamos falar nem de pandemia, porque isso daqui a gente sabe que está em tudo quanto é lugar como a questão mais urgente, como uma prioridade nacional, estadual, municipal e tudo mais. Fora isso, qual é a questão mais urgente que você acha que deve correr atrás? Embora isso tenha até... A pandemia é um momento que até nas nossas urgências acaba não dando para escapar, porque as pessoas com deficiência já viveram em pandemia há tanto tempo, né, isoladas, e hoje em um momento ainda mais difícil. Mas o olhar para as pessoas com deficiência de uma forma diferenciada, eu acho que isso é um grande desafio. A educação... Nós não podemos falar de pessoa com deficiência sem falar de educação inclusiva. Então, é uma fala muito importante da nossa secretaria com a Secretaria de Educação, com o nosso secretário Padula, no desenvolvimento até de mais ambientes escolares capazes de receber essas pessoas com deficiência. Isso são planos assim, importantíssimos. E aí, assim, tem um todo mesmo de políticas públicas, que a gente vai para a área de saúde, na discussão, mas eu entendo também que, por exemplo, a pessoa com deficiência, ela precisa ter acesso à cultura, ela precisa de ter acesso ao lazer. Nós temos que tirar as pessoas com deficiência de dentro de suas casas. Nós precisamos dar oportunidades para um todo na nossa cidade, para que a nossa cidade seja realmente uma cidade inclusiva, com um olhar inclusivo das pessoas, né? Então, assim, são tantos projetos, tantas coisas, tantas prioridades, e que a gente vai ter muito trabalho por esse. Gostei da sua resposta, quer dizer, é tudo. É tudo. A pessoa com deficiência ficou tantos anos, tantos séculos, tantos milênios, né, à margem da sociedade, que hoje qual é a necessidade da pessoa com deficiência? Tudo. Não é? E é assim, é sempre uma luta, né? Nós conquistamos muito, a própria Lei Brasileira da Inclusão, ela foi um grande avanço, uma grande conquista para as pessoas com deficiência na questão de direitos. Mas quando vai se falar, o leque é tão grande de tantas prioridades, né? A prioridade da prioridade. E, então, nós temos muito para ser avançado na nossa cidade. Por falar em LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, você participou da elaboração, né? Como foi sua participação e o que você achou do texto final? Eu participei enquanto mãe, enquanto cidadã, nesta casa, na Câmara Municipal de São Paulo, com a senadora Mara Gabrilli, de várias audiências públicas, e
foi uma discussão muito rica. Eu achei que foi uma discussão muito rica, porque ouviu-se todos, né? Então, o final, para mim, foi um marco no nosso país, quando se fala de direitos, em questão de direitos, né? Então, foi um marco necessário, foi muito importante, foi um avanço, um primeiro passo, talvez, para o reconhecimento que a pessoa com deficiência existe. Isso é importante. Em 2019, você ganhou um prêmio da FIFA como torcedora, né, melhor torcedora do mundo, por narrar o jogo para o seu filho Nicolas. E vamos deixar aqui bem claro que é o jogo do Palmeiras, verde. Isso mesmo, Saudações alviverdes a todos. Como é que foi essa experiência? Sabe, Roberto, foi uma coisa muito incrível na minha vida isso, porque o Nicolas, a gente procura fazer com os nossos filhos aquilo que eles se sintam felizes, né? Principalmente buscando com a pessoa com deficiência, no caso dele com 2 deficiências, aquilo que pudesse deixá-lo mais feliz. E eu levo o Nicolas desde os 5 anos aos jogos. O primeiro jogo foi no Pacaembu, Palmeiras e São Caetano. Ele pequenininho, ele saiu de lá gritando porco, né? Então, desde os 5 anos até os 11 anos, isso era uma rotina na nossa vida. Até que num jogo de Palmeiras e Corinthians, um jogo importante, o jornalista Marco Aurélio Souza, eu falo que ele teve um olhar que ele nos viu com os olhos e nos enxergou com o coração. No intervalo do jogo, ele bateu no vidro e perguntou: o que você está fazendo com seu filho? É impressão minha? Você está narrando, né? Aí eu contei ali para ele o básico mesmo, disse o nome, a idade do Nicolas, mas também não sabia que isso entraria durante o jogo, a fala, apresentando que eu estaria fazendo aquilo ali. Muitas pessoas até me perguntavam: mas para que você leva uma criança cega num jogo de futebol? Não é mais fácil estar em casa e assistir? Poderia até ser mais fácil, mas não é aquilo que é o ideal de que ele possa ser incluído verdadeiramente. Aquilo seria o medíocre. O medíocre. Você tem que dar um pouco mais, isso. Tem que dar mais. Lá na energia do campo. Exatamente. E ele não gostava do fone, ele tirava. Então, aos poucos, sutilmente, eu ia narrando. E precisei aprender o que é o tiro de meta, o escanteio, para falar para ele realmente o que estava acontecendo e ele vibrar com a torcida. Então, daquele momento em diante, que teve toda essa repercussão, e naquele momento eu fiquei... Porque falavam: nossa, que mãe. Não é mãe, mãe é mãe, né? Não tem essa diferença de uma mãe que vai lá e narra para o filho um jogo de futebol. E chegou no prêmio da FIFA. E aí, para o meu olhar, foi como a pessoa com deficiência é invisível. Naquele momento, eu entendi a invisibilidade da pessoa com deficiência, que foram anos que as pessoas não percebiam, e já que perceberam e me deram direito à fala naquele prêmio, então eu tive que dizer que elas são invisíveis, mas elas precisam ser vistas com os olhos, assim como o meu filho enxerga. Agora eu vou te fazer uma pergunta muito importante, que é de interesse mundial. Você já narrou o jogo da Portuguesa e Palmeiras? Não. Era de interesse mundial isso aí. Infelizmente, mas olha, A Portuguesa já tinha caído. Desculpa, até eu estou rindo, mas por quê? Porque eu sei que você é um ferrenho torcedor da Portuguesa. Sou. E fez uma provocação, né? Eu pensei que você fosse falar alguma coisa do Mundial, mas eu fiquei mais aliviada você falando da Portuguesa. Porque em 51 eu não era viva ainda, nem tinha meu filho para poder narrar o Mundial do Palmeiras. Você tem projeto de esportes para a Secretaria? Eu tenho sim, inclusive para Bolsa Atleta, para incentivar os atletas com deficiência. E já tinha também um projeto junto à FIFA, muito importante, para fomentar a cultura de paz. Então, seriam os amigos do NIC no Brasileirão, que iriam levar torcedores para todos os jogos do Brasileirão todo, pessoas com deficiência. E um amigo leva o santista, que é corintiano, e aí a gente faria além de dar oportunidade para a pessoa com deficiência, também fomentar essa cultura de paz. Mas na prefeitura, nós queremos muito que todos tenham oportunidade, né? Até inclusive em questão de ingresso, de participação e atividades esportivas. A minha conversa com a Secretaria de Esportes tem que ser longa. Nós precisamos de mais espaço, né, para esporte.
para as pessoas com deficiência. Porque eu acho que tem muita gente enganjada, muita gente querendo fazer, mas não encontra lugar. Exatamente. E nós temos a referência de um dos melhores centros paralímpicos do mundo, na cidade de São Paulo, né? Sim. E agora precisa também... É uma coisa muito importante. Nós recebemos até pessoas de fora do estado, Exatamente. Mas o que eu penso muito é descentralizar os atendimentos, chegar na periferia, na ponta. Isso é uma coisa muito... quando se fala da pessoa com deficiência, nós temos que pensar em levar as políticas públicas, os projetos, para a ponta. Porque muitos, eles não têm nem acesso, nem como chegar, né, em algum lugar. Então, eu estou fazendo um trabalho de mapeamento na cidade, muito bem elaborado com a nossa equipe da Secretaria, justamente para isso, para que os nossos projetos atendam a ponta, para que os nossos projetos cheguem à periferia. Isso eu acho que é muito importante. Você tocou num assunto importante, porque o centro de treinamento que você falou agora, ele fica na Imigrantes. Fica na Imigrantes, Extremo Sul. Porque a pessoa que mora lá no extremo leste de São Paulo, para ele chegar até aqui, ele vai um dia de viagem, pessoa com deficiência. Né? É complicado. Então, o que você falou, descentralizar é uma grande ideia, é um grande projeto. Colocar um centro esportivo na Zona Leste, um na Zona Oeste, outro na Zona Norte, e aí por diante. Então, se fizer isso, facilita bem mais. Eu acredito que a gente consegue mais atletas do que já temos, né? Porque nós somos, assim, campeões paralímpicos. Tanto é que ali eles atendem também atletas de alto rendimento, né? Preparando mesmo para as Paralimpíadas. Mas eu tenho certeza que a gente conseguiria conhecer muitos atletas na periferia com potencial, né? E também se não for com potencial, mas é um direito de todos. Então, o direito de todos a gente tem que levar para todos na periferia também. Eu acho isso importante. Eu agradeço sua participação. Eu desejo para você uma excelente sorte, uma excelente gestão. Eu espero que daqui 4 anos a gente esteja conversando e você falando assim, olha, não dá para falar em 20 minutos, tem que falar em 4 horas tudo que eu fiz. Entendeu? Eu espero que seja assim, espero que avance muito mais a questão da melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência na cidade de São Paulo. E isso repercuta para as outras cidades, para os outros estados, para o Brasil e até para o mundo. Eu espero que a sua gestão seja realmente de uma marca bastante positiva. E obrigado por você vir. Eu que agradeço, Roberto. Tenho um carinho especial por você, pela sua luta. E como nós vamos estar abertos ao diálogo e as portas da Secretaria continuam abertas para todos. E para você, com certeza, um amigo que será sempre muito bem-vindo, com muitas ideias e a gente poder formar uma cidade de São Paulo mais inclusiva, pensando nos direitos, mas sem esquecer das 4 palavrinhas que eu acho muito importante: o amor, o respeito, a inclusão e oportunidade. Isso não pode faltar na minha gestão, em hipótese alguma. E da nossa parte, as nossas câmeras ficam abertas para você. Toda vez que tiver alguma coisa importante para divulgar, que você quiser falar para a cidade em geral, que você está desenvolvendo um projeto, fique à vontade. Muito obrigada. E obrigado a você que nos acompanhou. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista. Fique sabendo.